Ora bem, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao encerramento das comemorações do 50º do Grupo de Focados Amadores de Montijo. Quero, para já, agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara, também do Sr. Vereador da Cultura, também do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia e, obviamente, a todos vós, agradecer a vossa presença. Vamos então fazer uma visita guiada a esta exposição do 50º dos Focados Amadores de Montijo, que hoje encerra. Depois temos um programa que ainda se vai seguir com duas conferências, uma sobre a origem e história do focado e outra sobre o focado de Montijo, e ainda o lançamento do livro comemorativo dos 50 anos do Grupo de Focados Amadores de Montijo. Dizer-vos que esta exposição é uma exposição que retrata estas 5 décadas do Grupo de Focados Amadores de Montijo e, como se calhar todas as outras, não se trata de uma exposição perfeita. Haverá certamente aqui muitas lacunas, algumas faltas. Convenhamos que também não é fácil reunir assim num espólio que existe tão disperso por tanta gente e não é fácil também muitas vezes selecionar as pegas, os momentos, as circunstâncias para enquadrá-las todas numa exposição que tem um número limitado de painéis. Em todo o caso, julgo que é uma exposição ilustrativa que muito nos orgulha sobre o Grupo de Focados Amadores de Montijo. Devo-vos dizer também que esta exposição é composta por 4 salas, com 13 painéis, e alguns dos painéis não vão ser referidos porque eles vão ser alvo de atenção na conferência que vamos ter de seguida, por isso vamos passar única e exclusivamente aqui para a descrição daquilo que diz respeito aos 50 anos do Grupo de Focados Amadores de Montijo. Não querendo tomar muito tempo da vossa paciência, começamos por este painel, que é o segundo painel desta exposição e que retrata, ao fim e ao cabo, os cabos do Grupo de Focados Amadores de Montijo. Até à data foram 13 cabos. Começou tudo isto com José Jacinto Carvalheira. Em 1964 foi ele o cabo fundador e seguiram-se mais 12 cabos até à atualidade, em que o Ricardo Figueiredo é o cabo atual do Grupo de Focados Amadores de Montijo e é, por sinal, o cabo com maior longevidade. Leva 13 anos no exercício das funções de cabo, muito mais como focado, que já leva 17 anos ao serviço do Grupo de Focados Amadores de Montijo. Permitam-me que, como homenagem a todos eles, que foram, digamos, os pilares da construção deste grupo, os referencio um a um, seguir-se depois António Cécio, João Pina, Fernando Fernandes, Rogério Amaro, Jorge Beatriz, Silvino Bento, Rafael Figueiredo, que está aí connosco, Ricardo Barroso, José Luís Figueiredo, Marco Nicolau também está aí, o David Santiago também e, na atualidade, como vos disse, o Ricardo Figueiredo. Começando pelo princípio, como convém, a fundação do Grupo de Focados Amadores de Montijo. O grupo surge no ano de 1964 e surge de uma cisão ocorrida no único grupo que existia na altura aqui em Montijo, que era o grupo da Tertúlia Tauromáquica de Montijo. Dá-se uma cisão, um grupo substancial de focados vem formar um outro grupo que se passou a intitular o Grupo de Focados Amadores de Montijo. Este grupo, desde logo, além de contar com excelentes focados, passou também a contar com o apoio das forças vivas da cidade, digamos assim, que as entidades mais representativas e os vultos mais eminentes, digamos assim, da cidade de Montijo, então Vila de Montijo. Estão referenciados aí nesta primeira ata. É curioso que esta ata data de 1965, foi feita a posteriori, se bem que a fundação do grupo, inequivocamente, é no ano de 1964. E digo inequivocamente porque, na realidade, existem corridas e cartéis que comprovam este facto. A primeira corrida que conseguimos apurar como uma corrida inaugural de apresentação do grupo é uma corrida que é demonstrativa, tal como este primeiro ano, da importância que o grupo teve e também da ambição que, desde o início, logo os amadores de Montijo tinham no panorama tauromáquico nacional. Esta corrida é uma corrida que tem lugar em Cascais, no dia 2 de agosto de 1964, e da qual faz parte um cartel importante, numa das praças mais importantes do país, uma praça de primeira categoria, e, para mais, uma corrida de gala à antiga portuguesa. Essa é a corrida que marca a inauguração do grupo. Segue-se depois, 20 dias depois, a 22 de agosto
de 1964, uma corrida na Praça de Torres de Montijo, que também não é uma corrida qualquer, que é uma corrida, para além de ser a apresentação, digamos, do Grupo na Terra, é também a corrida que marca a inauguração da luz elétrica na Praça de Torres de Montijo. Sai um curro imponente, que é anunciado com 600 kg, o que para a época não era, digamos, uma situação muito vulgar. Consta até, existem relatos orais que me foram confidenciados de que o próprio cabo Jacinto Carvalheiro, ao que parece, pega um touro com 700 kg. São estas as informações que nos chegaram, mas, no entanto, temos a assinalar que é uma corrida importante, uma corrida séria e na qual o grupo tem um bom desempenho. A provar toda esta ambição que o Grupo de Montijo tinha e o lugar que desde logo ocupa no panorama tauromáquico nacional, surge também uma corrida depois, já em setembro, na Feira Taurina da Moita do Ribatejo, que já era uma feira de importância, e na altura existiram dois espetáculos nesta Feira da Moita. Uma corrida e uma novilhada. O Grupo da Moita é bem mais antigo que o Grupo de Montijo. Aliás, os primórdios do Grupo de Focados Amadores da Moita são anteriores até ao Grupo de Focados Amadores de Santarém, e acontece que ao Grupo de Montijo fica reservado o papel na corrida e ao Grupo da Moita, o Grupo da Terra, fica reservado o papel na novilhada. Seguiram-se outras situações importantes e prestações que dão, digamos, e começaram por dar uma grande dignidade ao grupo. Vemos aqui também referência, no ano seguinte, aos artistas contratados e ganadarias que iriam fazer parte da temporada seguinte no Campo Pequeno, que também é uma referência importante para nós, na temporada de 1965, e dizer-vos que se foram importantes os forcados que tomaram parte na fundação, e estão aqui alguns forcados fundadores, penso que pelo menos o José Barral já ouvi aí, o Ernesto também, estão aqui, não sei se mais algum. O Alberto da Luz também está aí, é verdade. Se foram importantes estes forcados, e ainda bem que hoje estão connosco, se foi importante o cabo como pilar do grupo desde sempre, também foram importantes algumas individualidades que ajudaram a fundar este grupo de Forcados Amadores de Montijo. Desde logo 3 personalidades fundamentais, no caso Carlos Rosa Rodrigues, vulgarmente conhecido como Carlos Gato, Júlio Nepomuceno e Albino da Veiga Bruno, foram sem dúvida os grandes pilares e os grandes amigos que desde sempre tiveram na gênese e na origem do grupo de Forcados Amadores de Montijo. Felizmente que não estando todos connosco, felizmente que o Sr. Albino Bruno ainda hoje está connosco e é sem dúvida, tem sido sem dúvida ao longo dos anos o grande amigo deste grupo de Forcados Amadores de Montijo e tem sido acompanhada a evolução do grupo. Uma última referência neste painel para um dado curioso que acontece no ano de 1969, quando, numas filmagens ocorridas na herdade do Zambojal, propriedade da Ganadaria Vinhas, alguns elementos do grupo e o grupo em si participa nas filmagens de um filme do 007, ou seja, 007 ao serviço de Sua Majestade. Ao contrário daquilo que se passa na atualidade, em que existe uma grande proliferação de prémios que são atribuídos no final de cada temporada, existia na altura um prémio de referência que tinha a ver com as figuras mais emblemáticas do periodismo, digamos assim, da crítica taurina, que se juntavam para atribuir um prémio. No ano de 1970, atribuem o prémio a José Júlio como matador de touros, depois a Luís Miguel da Veiga como o melhor dos cavaleiros nessa temporada e dão o prémio ao Grupo de Focados Amadores de Montijo como o grupo triunfador dessa temporada. Então o grupo tinha breves anos de existência e o grupo foi então nomeado e consagrado como o grupo triunfador da temporada de 1970. Nesta altura já estamos sob o mandato de António Cécio, que é foi sem dúvida o grande obreiro deste prémio, foi um cabo importante e que marcou, obviamente, a história do grupo de Forcados Amadores de Montijo, e devo desde já dizê-lo, não foi só enquanto cabo, enquanto forcado também o foi, vamos fazer essas referências, e também devo dizer desde já, e passo já esse agradecimento, que foi uma pessoa fundamental, que esteve na organização de todo este programa comemorativo dos 50 anos, não só nesta exposição que foi imprescindível, como também na feitura do livro que mais tarde irão ver. Mas, como dizia, este ano foi um ano determinante,
o grupo foi consagrado pela crítica tauromáquica, foi também consagrado na sua própria terra, e vemos aqui uma situação curiosa em que, digamos, o Montijo faz o agradecimento ao grupo de focados amadores de Montijo, mas também a José Samuel Lupi como uma figura de referência da tauromaquia. Ele, digamos que é um filho adotivo do Montijo e que aparece aqui no centro paroquial de Montijo com o cavalo sueste, uma das suas maiores referências e das suas melhores montadas. Aparece aqui a ser homenageado por todos os montigenses nesta temporada importante. Dizer-vos que o José Samuel Lupi, tal como outras pessoas, foram não só importantes enquanto artistas, mas também estiveram intimamente ligados ao grupo de focados amadores de Montijo, porque fizeram parte da ata de fundação do próprio grupo, como vos disse há pouco, que data de 1964. Seguem-se alguns anos importantes, anos em que demonstraram, digamos assim, a bivalência do grupo em termos das suas prestações em praça e do carisma dos seus focados, em que respondiam àquele binómio que divide a festa que tem a ver com a arte e a emoção. Ou seja, em que temos a presença de focados artistas, mas também de focados valorosos, daqueles do antes quebrar que torcer. Se calhar, se me permitem nestes exemplos do que vos acabo de dizer, focados valentes e destemidos, como poucos existiram em Portugal e que são referência. Temos o caso do Machinó, temos o caso do Francisco Costa, que está aqui connosco, que também é um dos pilares do grupo nesta altura. Peço desculpa se não faço referência a todos, mas alguns poderão não me ocorrer na altura, peço desculpa por isso, mas são gente que muito deu ao grupo, que foram figuras de referência e daqueles focados duros e de nunca voltar a cara aos touros. Num outro perfil surge também um outro focado de referência, o Rogério Amar, que também marcou esta época, o chamado focado dos punhos de renda, que tinha um citário, uma forma de estar à frente dos touros distinta e diferente de todos os outros, e que marcou uma temporada, uma época, e quem o viu, particularmente a citar touros, jamais esquece a sua forma elegante e artística de estar diante da cara dos touros. Passamos para um outro painel que nos continua a levar nesta evolução. Já passámos para o mandato de Rogério Amaro, e há aqui uma situação que é muito curiosa e que merece uma evocação especial. É óbvio que retratar aqui numa breve apresentação de 20 ou 30 minutos os factos mais marcantes da história do grupo não é fácil, nem sequer fazer esta seleção, mas atrevo-me a fazer aqui uma menção especial a uma pega histórica ocorrida no ano de 1977. Estávamos na Moita do Ribatejo, uma corrida importante, com touros que pediam contas na altura, ganadaria Dom Luís Passanha, e sai um touro ao grupo de Montijo com 624 quilos. O grupo de Montijo era então dirigido por Rogério Amaro, mas nesta altura não esteve presente. Quem estava a comandar o grupo era Francisco Costa, o Chico Costa, que está aí connosco, e acontece que sai então este touro de 624 quilos, e quem vai para a cara do touro é Luís Branquinho. Ele também está aí connosco, também merece uma referência especial, e tem uma tentativa espetacular, e está aqui uma fotografia que é das fotografias mais impressionantes que eu vi de um focado na cara de um touro, tão bem fechado, com um derrote tão violento lá em cima, que parece inacreditável que esta pega não tenha sido concretizada. Mas na realidade não foi concretizada, e o Luís Branquinho foi para a enfermaria. Costa manda ir para a cara do touro o Fernando Alves e o destino é o mesmo. Enfermaria. Segue-se depois uma contenda, uma luta heroica, que entre particularmente um focado, não só, mas particularmente um focado, neste caso José Luís Horta Machinó, que é mandado para a cara do touro. Vai várias vezes à cara do touro, há um sururu brutal na praça, cria-se um ambiente gélido pelo aquilo que se estava a ver, não pela forma, digamos assim, como o touro maliciosamente punha a cara ou não. Os relatos que me contam é que o touro era de uma nobreza fora de sério, só que o que acontece é que a força
E a imponência do touro e a brutalidade com que investia é que era desmedida. E isso faz com que surjam tentativas atrás de tentativas, surjam populares inclusivamente em praça, e a pega não se acaba por concretizar. Todas estas tentativas, também deva-se dizer, tiveram sempre o grupo a responder, e particularmente José Luís Figueiredo, que também cabe do grupo de Focados Amadores do Montijo, e também está connosco, que foi o primeiro ajuda em todas as tentativas deste touro. Acontece que o Machinó vai várias vezes à cara do touro e não consegue pegar o touro. O touro acaba por se desembolar numa das tentativas. Ora, nada melhor para deixar o touro ir vivo para dentro. Havia realmente um bom motivo, ninguém saía inferiorizado, o grupo saía dignificado e acabava a história e acabava a tragédia por ali. Só que o Machinó dirige ao diretor de corrida e diz para o diretor de corrida embolar o touro. Manda embolar o touro sai outra vez. E assim é feito. O touro é embolado, o touro sai outra vez, e então o Machinó pega o touro. O touro é pegado, o Machinó é depois recolhido em ombros, à volta pela praça, sobre o delírio daquela população e pelas ruas da noite, e foi realmente uma pega histórica e que aparece retratada aqui. Passemos então para esta terceira sala que nos fala sobre, desde logo, uma situação que tem a ver com a internacionalização do Grupo de Montijo, esta internacionalização que começa, digamos assim, no seguimento do estatuto que o grupo conseguiu com o Prémio de Imprensa em 1970. Existe, desde logo, uma primeira apresentação dos focados no estrangeiro, que data do ano de 1971, em Vigo, que é tida como a primeira apresentação, 72, aliás, do grupo de Montijo no estrangeiro. Este painel que aqui está é um painel que podemos dividir em duas partes fundamentais. Uma que diz respeito às digressões do grupo enquanto tal, e outra que diz respeito às digressões de focados do grupo enquanto integrados em seleções de grupos de focados. Neste caso, nas digressões do grupo, dizer que elas começam, obviamente, por Espanha, começam neste ano de 72, com alguma força. Registro-se que até na altura o grupo teve um apoderado em Espanha e que arranjava corridas para o grupo. E recordo-se que não era fácil, porque estávamos num período da guerra colonial, que as pessoas pudessem, e jovens então, pudessem sair e ausentar-se do país para pegar touros no estrangeiro, neste caso em Espanha. Depois, também determinante é a saída do grupo para a França, também com honrosas presenças em praças importantes, Arles, Roi, Nîmes, por aí fora. E aqui em França até acontece uma situação importante que tem a ver com o facto de, no ano de 1982, no ano de 1982, em que o grupo de Focados Amadores de Montijo faz uma digressão à França e pega 5 corridas em 5 dias seguidos, um total de 26 touros. Estão a ver, éramos um grupo limitado de focados, não era fácil pegar uma corrida hoje, outra amanhã, outra depois, sempre com deslocações. Foram, como vos disse, 26 touros em 5 dias, foi duro, mas foi realmente uma digressão que nos marcou muito. Para além disso, o grupo tem também marcado presença noutros locais da geografia taurina. Aí atrás. Então. E, nomeadamente nos Estados Unidos da América, com honrosas presenças na Califórnia. Mas se vos falei daqui de algumas, digamos, digressões dos Focados Amadores de Montijo, uma breve referência também às participações de elementos do grupo enquanto integrados em seleções de focados. Elementos que foram desde o Francisco Costa, ao José Luís Figueiredo, ao António Cécio, ao Machinó, ao António Manuel Barata, ao Silvino Bento, ao Rogério Mar, sei lá. Um grupo de focados que ao longo de vários anos foram integrados em seleções. Se houve muitas delas emblemáticas na Praça México e em muitos outros locais, também aos Estados Unidos da América, ao Canadá, à Venezuela, México, já vos disse, França.
Há uma última, que eu deixei para o fim propositadamente, que é muito significativa e que foi à Indonésia. Esta digressão é importante porque marca, digamos assim, do ponto de vista do espetáculo tauromáquico, muito, uma vez que parece ser o espetáculo que juntou mais gente até à data. Contam-se e dizem que eram cerca de 100 mil pessoas no estádio de Jakarta a assistir a uma corrida de touros na qual participou esta seleção de focados e participaram também muitos outros artistas tauromáquicos portugueses. A primeira pega desta digressão foi efetuada pelo António Cécio, seguiram-se muitas outras brilhantes e foi realmente um percurso marcante este que os focados amadores de Montijo também tiveram a oportunidade de participar além fronteiras. Dizer-vos que é uma honra para este grupo de focados ter tido nas suas hostes alguns dos melhores focados deste país. E não é uma referência gratuita, é uma referência correta e séria, porque na realidade, pelos focados amadores de Montijo, passaram alguns dos melhores focados deste país. Não sei se estão a perceber, mas já passei aqui muitos cabos, já passei aqui muitas outras referências que podia fazer, mas o tempo é limitado e não podemos falar de tudo em pormenor. Dizer-vos aqui, neste painel que aqui está, é um painel também que já atravessa outras gerações, nomeadamente também aqui uma corrida que foi marcante e que nos trouxe uma amargo de boca, que foi uma corrida que teve lugar na Praça de Touros da Nazaré, na qual o grupo de Montijo participou. Foi uma corrida muito violenta. Lembro-me que o Rafael Figueiredo, logo no primeiro touro, veio de urgência para o Hospital de São José. Logo no primeiro touro foram 4 focados nossos para a enfermaria. Foi uma corrida com touros de António Barbeiro, todos sabem o que é que esta ganadaria significava. Também vos devo dizer que só se pegaram 2 touros. Felizmente eu peguei um e tudo correu bem. Mas também dizer-vos que o Albino Bruno, por exemplo, diz isto muitas vezes, que foi desde sempre um amigo do grupo, que acompanhou o grupo e tem na sua memória como esta a corrida mais tenebrosa que assistiu em toda a sua vida. Passamos aqui para um outro painel que tem a ver com a parte, digamos, mais triste desta exposição. Não me quero alongar muito, mas tenho que fazer uma homenagem a algumas figuras que constam deste painel. Desde logo José Horta, filho do Machinó, que no ano de 1991 conheceu, digamos assim, a morte no regresso de um espetáculo realizado em Peirões, num acidente de viação. Faleceu quando tinha tanto para dar a este grupo e a todos aqueles que gostavam dele. Para além disso, numa situação muito idêntica, também no ano de 2009, Luís Ferreira também foi um adeus prematuro, digamos assim, porque uma situação até curiosa, que há uma corrida em Albufeira, já estamos no mandato do Ricardo Figueiredo enquanto cabo do grupo. A corrida, como sabem, na Praça de Touros de Albufeira, os balneários são ali na zona do Pátio de Quadrilhas, e na altura este Luís Ferreira era irmão de um outro focado que estava no ativo e viajou com o grupo até Albufeira. O que acontece é que na altura de se fardarem havia muitos elementos e o Ricardo decidiu não fardar o Luís Ferreira. Acontece que um dos elementos sentiu-se indisposto na altura da fardação e o Ricardo desloca-se à zona da trincheira e faz sinal ao Luís Ferreira, que estava na bancada, como havia lugar para mais um, para que o Luís Ferreira se viesse fardar. Na realidade, ele farda-se pela primeira vez pelo grupo, ele pega pela primeira vez pelo grupo e pega bem à primeira tentativa. O que acontece é que, no fatídico regresso a casa, também colhido pela estrada, acaba por falecer. Uma outra situação que marca também um pouco de alguma tragédia que nos tocou à porta tem a ver com a morte de António Gouveia. Não digo que seja mais importante, mas pelo menos é mais relevante em termos tauromáquicos, porque esta diz respeito a um focado que morre em praça. Felizmente não são muitas as situações de focados que tenham morrido em praça, se bem que já vários morreram. Mesmo outros artistas,
felizmente não são muitos os artistas e com a perigosidade que a festa tem que morreram em praça. Morreu Fernando Oliveira no ano de 1904 na Praça de Torres do Campo Pequeno. Aliás, estas mortes de cavaleiros são todas no Campo Pequeno. Morreu em 1966, já vou fazer esta referência, o Quinzé Correia. E morreu no ano de 1987, Varela Cruz, com uma colhida tida no Campo Pequeno em 1983, depois de ter passado vários anos em coma. Mas neste caso, o que acontece é que depois também houve a morte daquelas que me lembro e saltam mais à vista, também de José Falcão, que cumpriu 30 anos o ano passado, morreu no ano de 1984 na Praça de Torres de Barcelona. Mas dizer-vos que o António Gouveia acaba por falecer nos Açores, numa corrida em que o grupo vai para os Açores para pegar 2 corridas. É cabo o Zé Luís Figueiredo nesta altura e o Zé Luís Figueiredo está aqui retratado. De resto, esta exposição está escrita não de uma forma puramente descritiva e fria, mas assume claramente uma carga emotiva e essa pode-se sentir nisto que aqui está escrito sobre este forcado também. O Zé Luís fez-me transparecer e contou-me que parece que o Gouveia pressentiu aquele momento e que o tinha pressentido logo no momento da fardação, em que revelava muitas saudades do filho que tinha ficado no continente, e mesmo na altura em que o Zé Luís destina o touro em praça, um touro de rei poteiro, o touro que aqui está, a cabeça, o que acontece é que ele já tinha um semblante carregado que eu associo, e perdoem-me esta analogia, mas se olharmos, parece uma expressão de Manolete em Linares. Tem uma fisionomia de cara algo parecida e parece que já algo dali deixava transparecer alguma coisa de trágico. Na realidade, à falsa fé, o touro dá um derrote para baixo, numa primeira tentativa, há um traumatismo craniano e fatalmente acabou por morrer. Uma referência ao Dr. Eduardo Soares, um médico dos Açores, que tudo fez para o reanimar, inclusivamente contam os forcados que, com a sua própria boca, tentou retirar todo o sangue que lhe obstruía a respiração. Teve um trabalho impressionante de volta dele para tentar reanimar, mas infelizmente não conseguiu e ele acabou por falecer na longura do oceano e nos Açores ficou, digamos assim, uma grande mágoa para os amadores de Montijo. Uma última referência neste painel para uma situação que não tem a ver com uma tragédia para o grupo, mas um momento emblemático, que é a morte de Quinzé Correia na Praça de Torres do Campo Pequeno, uma morte também trágica, um ambiente tenebroso, em que, depois de ter ocorrido esta morte, tem que ir alguém para a cara do touro. O touro estava destinado ao grupo de forcados amadores de Montijo, e o cabo então manda o António Cécio, que era então um jovem, para a cara do touro, e que naquele ambiente de consternação e frieza teve que se desenvencilhar e bem, tal como o grupo, e pegar o touro à primeira tentativa. Vamos passar para a última sala. Podem entrar, ainda há aqui espaço. Ora bem, nesta última sala não vos vou fazer referência aqui à tauromaquia Montijense, porque isso vai ser algo da conferência que irá ser referida daqui a pouco pelo Dr. Vasco Lucas. Desde já está aqui um painel que diz respeito também a um período do grupo, um período em que atravessa aqui alguns cabos, alguns também estão aqui presentes, o Marcos Nicolau já fiz essa referência, não foi um cabo durante muito tempo, ele foi um cabo polivalente, mas foi um cabo importante, mas manteve o grupo no ativo, depois por questões profissionais teve que abandonar, seguiu-se um David Santiago, que teve 4 anos à frente do grupo, e conseguiu uma coisa importante que, durante o seu mandato, é quando o grupo atinge o topo dos espetáculos em termos de quantidade. Na época de 2000, o grupo pega cerca de 32 espetáculos, obviamente não só corridas de touros, mas também festivais e novilhadas. É também, na sequência disso, que o grupo é agraciado com a barca da Algalega, uma distinção dada pela Junta de Freguesia de Montijo.
Um último painel que faz referência à Associação do Grupo de Focados Amadores de Montijo. A associação é que, digamos assim, apoia as iniciativas do Grupo de Focados sem se imiscuir naquilo que é a atividade pura e simples do Grupo de Focados Amadores de Montijo, porque a atuação dos focados, as questões dos focados dizem respeito ao cabo e aos focados. Portanto, a associação não se mete nisso, mas permite ser a retaguarda noutras situações e organiza outro tipo de iniciativas, como os emblemáticos prémios que atribuímos aqui na temporada de Montijo durante anos e que tiveram aqui honrosas presenças, como Paulo Hermoso de Mendonça, João Moura, Vítor Mendes, as grandes figuras por aqui passaram. Uns prémios que eram dados pelo mérito dos artistas e não por simpatia ou conveniência, como muitas vezes existe na atualidade. Dizer-vos também que os colóquios, a organização dos colóquios que vimos fazendo ao longo dos anos é também feito pela Associação do Grupo de Focados Amadores de Montijo, que tem uma estrutura muito homogénea e que estão ali os membros que ao longo dos anos se têm mantido praticamente constante. Mas este último painel, e mais importante do que isso, revela-nos o presente e o futuro do Grupo de Focados Amadores de Montijo. Foi um painel difícil de fazer, que é um painel que diz respeito ao mandato do Ricardo Figueiredo, e foi difícil de fazer porque é um painel marcado por grandes pegas, por corridas muito duras, corridas que marcaram certamente a história do grupo e também, de certa forma, da tauromaquia, corridas em que houve grandes desempenhos do Grupo de Focados Amadores de Montijo e de alguns dos seus grandes focados que tem na atualidade. Foi difícil de escolher as fotografias para este painel. Tínhamos um monte de fotografias extraordinárias de grandes pegas. Ainda assim, a escolha teve que ser feita e foram essas que passaram a constar nesta exposição. Ao fim e ao cabo, para além das corridas duras, foram também corridas emblemáticas, corridas que tiveram, digamos assim, um impacto forte, porque até algumas delas foram felizmente televisionadas e tiveram, por isso, uma divulgação e divulgaram o nome do grupo de uma forma mais intensa. Estamos, assim, praticamente a chegar ao final desta visita guiada, desta derradeira visita a esta exposição, que hoje aqui termina. Não deixo mais uma vez de agradecer à Câmara Municipal de Montijo e ao seu Presidente, porque sem ele nada disto teria sido possível fazer. Há aqui muito trabalho, há aqui muita mão de obra, há aqui muita despesa, mas há fundamentalmente aqui também muita boa vontade e muito carinho pelos focados. E por isso nós agradecemos. Ao fim e ao cabo, quis fazer aqui um breve resumo dos 50 anos do Grupo de Focados Amadores de Montijo. Não é fácil fazê-lo. Retratei aqui alguns dos bons momentos que o grupo passou, uns até extraordinários, outros menos bons, mas ao fim e ao cabo é esta a história do nosso grupo. E com regozijo, penso que eu e todos nós que aqui estamos presentes e que tomaram parte do grupo, podemos dizer ao final destes 50 anos que claramente valeu a pena. Muito obrigado.